mais de 40 anos de magistratura no estado de Mato Grosso, é mineira de Juiz de Fora, mas Mato Grosso também faz parte do seu coração. Começou em Alto Garças, depois teve oportunidades em outras comarcas. Várzea Grande tem uma história toda especial, presidiu o Tribunal do Júri por anos e recebeu uma alta honraria do Senado. Berta Luz. Estou falando da desembargadora doutora Maria Erotides Knaip, mas de tudo isso que eu disse, de todas essas titulações e honrarias, quem a conhece sabe que o principal é transformar vidas, é dar as mãos às mulheres, às crianças, às pessoas em situação de rua, especialmente conseguir com que o cidadão comum tenha a percepção do que é a justiça social. É uma honra para nós, para mim, para Márcia Matos, aqui no Conexão Poder, receber a senhora hoje. Eu que agradeço muito o convite, e quando recebi a notícia que estava sendo convidada para participar, na mesma hora eu disse, eu vou, porque é um programa que fala a verdade, que traz realidades, e eu estou muito feliz de participar, principalmente com você, Ana Cristina, que eu conheço há muitos anos, e sei da sua competência, e sei do seu imenso trabalho, da importância do seu trabalho na assistência social, que foi feito em Várzea Grande. Ai, sinto honrada de estar aqui, doutora. A senhora está coordenando o Ser Mulher. Já teve essa experiência da coordenação em um outro período e nós nos deparamos com Mato Grosso, com números alarmantes em relação ao feminicídio, violência sobre a mulher. Quem acompanha a sua trajetória sabe o quanto a senhora sempre foi defensora dos projetos, do enfrentamento à violência doméstica e familiar. A senhora sempre diz que uma mulher violentada é uma família toda violada. O trabalho da coordenação, da Coordenadoria Estadual de Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no Poder Judiciário, teve avanços nesse período? A senhora volta com qual missão? Isso, eu estive na Coordenadoria da Mulher em 2019. E ali nós começamos um trabalho que foi de implantação das redes municipais de enfrentamento à violência. E eu acabei também, na época, levando uma proposição para o Conselho Nacional de Justiça. Nós tínhamos as coordenadorias estaduais, cada tribunal tem a sua coordenadoria, e nós estávamos fazendo trabalhos isolados, cada coordenadoria com o seu trabalho. E eu fiz, na época, a proposição para que nós nos uníssemos num colégio, que é hoje o COSEVID. E eu trouxe, na época, todas as coordenadorias dos tribunais do Brasil aqui no nosso tribunal de Mato Grosso. Na época, o presidente era o desembargador Carlos Alberto, e ele gostou muito da ideia, e nós reunimos, e cada coordenadoria expôs os seus trabalhos. A partir dali, nós então tivemos a ideia de nos reunirmos em colégio, e eu fui a primeira presidente do COSEVID, do Colégio de Coordenadores da Violência Doméstica e Familiar. E eu tô vendo hoje, o COSEVID tem uma atuação muito forte. Hoje, a presidente do COSEVID é a desembargadora Janja, do estado do Maranhão, e ela vai fazer agora, no mês de novembro deste ano, o encontro do Fonavid, né? Vai presidir, vai também presidir, vai também fazer a reunião do COSEVID lá em Fortaleza. Desculpe, eu falei errado. A desembargadora Janja é a coordenadora do Ceará. E ela vai fazer porque esse ano faz 20 anos da Lei Maria da Penha, né? Então ela vai estar com a Maria da Penha, vai estar com toda a história, né, da Lei Maria da Penha ali. Mas então, depois de 2019, eu fui para a vice-presidência, tive um trabalho na vice-presidência, e agora, em 2024, eu voltei para a coordenadoria. Quando eu cheguei, nós estávamos com 20 e poucas redes de enfrentamento, 20 e poucos municípios com redes. E eu chamei a nossa equipe e disse, olha, nós precisamos de uma força-tarefa. Eu sei que os municípios, eles precisam estar com as suas instituições articuladas para poder fazer o enfrentamento da violência. O enfrentamento da violência, ele não é feito somente pelos poderes, e muito menos somente por um poder.
ele é feito pela reunião dos poderes, pela reunião das secretarias municipais, pela reunião de todas as associações que trabalham com direitos da mulher. Então, eu disse, nós precisamos nos reunir com os municípios e criar mais redes. Então, fizemos uma proposição, na época, o Tribunal de Contas tinha feito uma auditoria, tinha constatado a deficiência das redes nos municípios, e eu fiz uma proposição, disse, nós vamos chegar a 100 redes em 2025. E de fevereiro até dezembro nós trabalhamos indo nas comarcas e nos municípios e fazendo essa proposição, levando um protocolo para ser assinado por todas as entidades componentes das redes nos municípios, né? Aí a gente inclui Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Patrulha Maria da Penha, OAB, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, aí Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social com CRAS e CREAS, né, onde tem Secretaria de Saúde e as associações todas. Então, essa reunião de entidades a gente faz nos municípios. E hoje, né, para nossa alegria, nós fechamos o ano com 98 completamente instaladas, faltavam 2, estavam semi-instaladas, mas não completamente. E agora nós nos propusemos em chegar até final de maio, eu me aposento no começo de junho, então até final de maio com 130 redes. Hoje, né, nós estamos na comarca de Cotriguaçu, a equipe está lá, a doutora Elizabeth, o Christian, a Adriane, que é assistente social, elas estão lá e hoje a reunião é em Cotriguaçu, nós estamos assinando o protocolo da rede de Cotriguaçu e é a 15ª do estado. Ainda faltam 15 e nós temos um mês pela frente. Eu acredito que, se Deus quiser, a gente vai cumprir o que a gente planejou. Doutora, na sua opinião, a rede é a solução mais eficaz no enfrentamento à violência? Sem a rede é impossível enfrentar a violência doméstica. Sem a rede, a gente vê município que não tem a rede em funcionamento, ele não consegue articular. A política pública da rede, para mim, é um avanço, é articulação. A gente começa assim, nós temos um grupo no WhatsApp. Então, a partir do momento que nós temos a notícia de que uma mulher está sendo vítima de uma ameaça, no instantinho a rede se coloca de prontidão. Então, o que precisa? A Polícia Civil recebeu a notícia da ameaça. Imediatamente, ela já faz um formulário de avaliação de risco para saber até onde esse risco pode chegar, porque é muito importante a gente saber a dimensão do risco. Se o risco é intenso, se o risco é médio, se o risco é mais fraco, como a gente vai atuar a partir da classificação desse risco, né? Então, imediatamente a Polícia Civil já faz o pedido de medida protetiva, já aciona o Ministério Público e a Defensoria ou a OAB, se ela puder pagar um advogado particular, dificilmente pode, nós sabemos disso, né? E, em seguida, o Judiciário já é acionado. Nós temos a alegria de constatar que no nosso estado de Mato Grosso, o deferimento, a decisão que concede ou não concede as medidas protetivas, ela sempre é proferida com menos de 24 horas. Em rapidez. Com rapidez. Isso é uma coisa que nós lutamos muito, né? Aqui, cada minuto é muito significativo. Doutor, a mulher pode morrer por fração de segundos por não ter sido atendida na medida protetiva. E como que a senhora avalia essa questão da proposta de armas? Porque a gente, observando a situação das mulheres em situação de violência, muitas vezes elas estão fragilizadas até mesmo no aspecto emocional, e a gente sabe que para conseguir arma tem que ter uma série de exames e, enfim, de requisitos que tem que cumprir. Armas como solução. O direito de ter acesso à arma, não. Eu quero saber, na sua opinião,
se mulheres armadas seriam realmente um impeditivo de escala de violência. Eu presidi o Tribunal do Júri, você mencionou, 20 anos. A minha experiência com armas é bastante séria, né? Eu sei que arma precisa ter experiência para usar, tem que saber usar e tem que ter discernimento suficiente para usar na hora certa, né? Os policiais que trabalhavam comigo sabiam. Eu não gostava de ver arma com eles. Eu queria que fosse puxado no momento certo e quando fosse usada, que fosse usada definitivamente. Então, mostrar arma, exibir arma, para mim não tem nenhum valor. Para mim, a arma que a mulher precisa é a coragem. A arma que a mulher precisa, mais do que um revólver, ela precisa ter coragem de saber que ela vai passar por um período difícil, que ela vai passar por uma situação sozinha, que ela vai ter que enfrentar trabalho, que ela vai ter que sozinha articular a vida de filhos, mas que ela vai vencer a partir do momento que ela decidir. A decisão de eu não aceito mais ser vítima de violência. A arma que a mulher precisa é essa ousadia. Eu vou trabalhar por conta própria, eu não vou depender de ser ajudada, eu vou sair por minha vontade, eu vou viver a minha vida, eu quero a minha história, eu quero viver da forma como eu acho melhor, eu quero ter segurança, eu quero ter vida livre, eu quero fazer o que eu tenho vontade e não ser vítima de humilhação, de escárnio, de dependência, qualquer tipo de violência. Então, mais do que um revólver, mais do que saber manusear um revólver, a mulher precisa antes, né, ter a coragem, ser estimulada a decidir, a viver a vida própria e não mais se submeter a nenhum tipo de humilhação e de violência. Doutora, recentemente até o tribunal nos convidou aí para um café da manhã, né, um bate-papo ali com os desembargadores, com a senhora, com o presidente Zucchini, entre outros ali, justamente buscando uma conversa, uma interação com a imprensa, para que a imprensa matogrossense aqui tenha um olhar mais cuidadoso, uma divulgação, digamos, mais cuidadosa com relação aos casos de violência doméstica e feminicídio. Por muito tempo até a gente não tinha a tipificação do feminicídio, por muito tempo também a imprensa tratou o feminicídio como passional, né, um crime passional apenas, e a gente ainda, infelizmente, ainda vê alguns casos, algumas publicações nesse sentido, e também ali, digamos, na criminalização da vítima, né, de alguma forma a vítima sendo culpada. Isso. Né? E então, quais são os pontos, digamos, reprováveis na divulgação de um feminicídio? Qual que é o cuidado ideal a se ter? Eu agradeço muito a pergunta, Márcia, e eu vou te dizer, quando nós pensamos em instituir esse selo, né, para a imprensa por elas, né, nós pensávamos exatamente nisso. Eu sei da importância do papel da imprensa. Eu sei do que a imprensa pode fazer numa comunidade, na vida das pessoas. Então, eu vejo, eu assisto. Eu sou de uma geração que fumava. Para mim, o moderno, bonito da minha geração era chegar num ambiente qualquer e puxar um cigarro chamado Minister, que ele era mais longo e era de uma carteira dourada. E a propaganda dizia que o homem que fumasse Minister, ele tinha sempre um carro muito bonito, ele era sempre o mais bonito, ele era sempre procurado por muitas mulheres, né? E as mulheres que fumavam eram mulheres inteligentes, né? Ricas. E eu vi que foi a imprensa que teve esse papel de ensinar, de mostrar que o uso do cigarro, ele pode ser até elegante, ele pode ser até bonito, mas que ele faz mal para a saúde, que o uso do cigarro é prejudicial. A partir do momento que a imprensa começou a dizer o uso do cigarro é prejudicial à saúde, hoje você não vê. Daqui da nossa sala, nenhum de nós fuma.
Eu, por exemplo, quando chego num ambiente que eu sinto o cheiro de cigarro, eu procuro sair, porque para mim não é um cheiro que eu gosto, não é um cheiro que me faz bem. Eu gosto de cheiro de planta, eu gosto de cheiro da natureza, eu gosto de cheiro de terra, eu gosto de cheiro de gente, mas cheiro de cigarro não. Então, eu vi o papel. Então, quando nós começamos a ver isso, começamos a ver estudos científicos mostrando que a divulgação do crime contra a mulher, especialmente do feminicídio, ela, de alguma forma, estava contaminando e produzindo efeitos de reprodução da conduta. Então, nós começamos a ver, e o doutor Marcelo Zago é um delegado do Distrito Federal, que nós procuramos trazer justamente para falar com a imprensa sobre essa pesquisa científica que ele tem, que é esse efeito que reproduz, né? Então, o caso de feminicídios com fogo, com incêndio da casa da vítima. A partir do momento que houve a reprodução da forma como o feminicídio aconteceu, o que aconteceu? Nós tivemos 3 seguidos. Tivemos um caso agora do vicaricídio de Tumbiara, Sim. onde as crianças, filhas da vítima, filhas da mulher também foram mortas. Então, e aí, em seguida, novos casos reproduzindo, tanto que hoje nós temos a lei do vicaricídio, né? Então, envenenamento, por exemplo, também notícias de envenenamento e depois, sim, na sequência, outros. Pode ver, a imprensa trata hoje o suicídio de uma forma maravilhosa. Outro dia, eu estive aqui no MT Repórter, era um sábado, e me disseram, hoje houve um feminicídio. E vocês me disseram, nós não divulgamos. Eu achei maravilhoso, porque vocês trabalham a vida, a valorização da vida. Toda vez que se noticia, pode noticiar um suicídio, mas em seguida diz, né? Nós temos CVV. Exatamente, o CVV, que valoriza a vida, que acolhe, que, no caso de necessário, consulte, né? Ampliar a divulgação da rede de proteção, seria isso, sim, da rede de informação, de proteção, no caso da mulher, da violência contra a mulher, da rede de proteção. Da rede isso. de proteção, dos canais de denúncia. Criar um protocolo de canais, de divulgação desses canais, a cada caso divulgado, seria esse o caminho? Isso, então a gente... Quanto menos detalhes da consumação do feminicídio, nós pensamos, nós ainda estamos em estudo nisso, estamos estudando junto com jornalistas, porque nós não conhecemos, né, profundamente o trabalho de vocês. Nós sabemos o que é, e nós conhecemos o trabalho do judiciário. Então, nós sabemos, quanto mais detalhes do feminicídio se divulga, mais fácil fica a reprodução. Então, o que a gente pensou? Divulga, sim, o feminicídio, mas divulga também que nós temos canais de denúncia toda vez que a mulher estiver diante de uma violência. Divulga que há medidas protetivas que podem tirar a mulher dessa situação de risco. Até porque é diferente, né, a cobertura, digamos, a divulgação de um caso de suicídio para um caso de feminicídio, porque o suicídio é uma pessoa que está envolvida naquilo, né? Então, né, a questão era exatamente aquela pessoa. Agora, o feminicídio tem um criminoso. Tem um crime, ele precisa pagar por isso, né? Tem todo um trauma, a família, tudo, e ele cometeu um crime. Precisa ser exposto porque isso é um crime. Isso. Né? E que é um crime com uma pena pesada, isso, já para inibir-se, né? E aqui nós temos um trabalho maravilhoso da senadora Margarete Busetti, né? Maravilhosa. Que trabalha a atuação dela neste caso? Eu penso que ela foi de uma presteza, que ela foi de um domínio, que ela chegou no Senado e fez acontecer. Esse projeto de lei estava lá, ninguém mexia, anos parado, ninguém colocava em prática. Ela chegou com toda a delicadeza, com toda a ousadia de uma mulher inteligente e colocou e foi atrás e conseguiu. Né? Nós temos esse cadastro de pedófilos, né? O trabalho da senadora Margarete é admirável. Nós todos que trabalhamos com direito da mulher
ficamos felicíssimos, principalmente com o acirramento da penação. Nós sabemos que somente a pena, somente a condenação, ela não soluciona, mas nós sabemos que o enfrentamento da violência passa necessariamente pela condenação do autor da violência. A condenação do autor da violência, e aí é um aspecto que eu penso que a imprensa pode trabalhar muito, principalmente a divulgação da condenação. Sim, a exposição desse criminoso, né, e da pena, que ele acompanhar o julgamento, expor ali. Exatamente, isso inibe. A gente sabe, e principalmente eu que trabalhei no tribunal do júri, né, quando você noticia o fato é uma coisa, mas quando você apresenta o resultado do julgamento, sabe, é aquela sensação de alívio, principalmente na comunidade onde aconteceu o crime, né? Como eu trabalhei na comarca de Várzea Grande, e eu conheço Várzea Grande bem, né, os bairros, principalmente os bairros, e eu, quando montava a lista de jurados que iam atuar no julgamento do tribunal do júri, eu levava em consideração todos os bairros. Então, eu tinha representantes de cada bairro, eu conversava com o presidente da associação de bairros e eu queria nomes de pessoas que pudessem representar os bairros naquela lista anual de jurados. Então, quando acontecia o resultado, a gente sempre divulgava para que os representantes dos bairros na lista de jurados, que eles pudessem levar a resposta, né? Então a gente tinha sempre essa divulgação. É importantíssima a divulgação da resposta do crime e principalmente do feminicídio, né, tentado ou consumado. E aqui eu queria contar a vocês um caso que eu estou impressionada. Se a gente abrir o portal do CNJ, no canal de divulgação do CNJ, a gente vai ver que na página onde eles falam sobre números, quantidades de processos ajuizados, né, no Brasil inteiro, em todos os estados. E há uma divulgação que mostra que somente no mês de janeiro desse ano de 2026, foram ajuizadas 947 ações, incluindo feminicídios consumados e tentados. O pessoal dá sempre o número do consumado, mas eu não sei, eu falo assim, para mim, o efeito, o resultado do feminicídio tentado, talvez seja pior do que o resultado do feminicídio consumado. Porque conforme seja a gravidade, né, o resultado é muito grave para os filhos da vítima, para os irmãos da vítima, para os familiares da vítima, né? Então, nós não levamos em consideração, a gente sempre procura qual é o número de feminicídios, a gente só fala dos consumados. Nós temos que divulgar o número de feminicídios tentados, porque o crime tentado, ele não acontece por circunstâncias alheias à vontade do autor. Ele fez tudo o que tinha que fazer para acontecer. A mulher só não morreu porque não era a hora dela, ou porque foi socorrida, ou porque foi submetida a uma cirurgia, ou porque alguém impediu que ele continuasse. Muito pouco, né? Sim. O feminicídio tentado, ele não acontece, não é porque o autor não quis, ele fez tudo que cabia a ele, senão não era tentado. Aí haveria desistência voluntária. Se é tentado, se foi denunciado como tentado, né, a gente sabe que não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade do autor. Então, a gente precisa também denunciar e noticiar os feminicídios tentados e mostrar que toda vez que houver a notícia, nós temos canais de denúncia, nós temos medidas protetivas. A mulher pode se socorrer do número 180, do canal de comunicação. Ela pode procurar a rede de enfrentamento do seu município. Ela pode procurar qualquer dos integrantes da rede de enfrentamento, e aí que está a importância da rede. Ela pode chegar na perita do IML e denunciar
a perita vai imediatamente acionar a rede, ela pode chegar na advogada que faz parte hoje nós temos a OAB Mulher, a advogada vai imediatamente fazer a comunicação. Então ela pode chegar no Ministério Público, ela pode chegar, ela não precisa ir diretamente na polícia. Lógico que a gente encaminha para a Polícia Judiciária Civil, porque é a Polícia Judiciária que tem essa competência constitucional de fazer a abertura do inquérito policial de ir atrás, né? Mas qualquer um dos integrantes da rede pode levar. Nós temos casos, por exemplo, de mulheres que denunciam violência ao médico, Sim. à médica. Doutora, em diálogos com mulheres de diversos municípios, elas relatam que o avanço das facções criminosas nos municípios como um todo aumenta ainda mais a sensação de medo daquela mulher em denunciar a violência doméstica que ela sofre em casa, porque além do agressor violento por natureza dele, tem toda a questão da facção criminosa que agrava ainda mais essa situação. Como lidar com isso? Como o judiciário, como a rede lida com a questão da violência incrementada pela crueldade da facção criminosa? É por isso que é importante a articulação. A facção criminosa ela pode agir muito mais facilmente em cima de uma pessoa que está sozinha. Mas quando nós temos uma articulação de entidades, que uma protege a outra, que uma está atrás da outra, é muito mais difícil, né, para a facção chegar, né, até a pessoa que está sendo protegida pela rede. É fácil para a facção atuar sobre uma pessoa que está isolada. Agora, quando a pessoa tem uma proteção de entidades articuladas, fica muito mais difícil. Então, nós precisamos lidar, e nós sabemos que a realidade é séria, né? Mas, por incrível que pareça, as notícias que nós temos são de que as facções criminosas não aceitam a violência contra a mulher. Verdade. E entre eles punem os agressores que ali estão inseridos. É a notícia que nós temos. Por mais incrível que possa parecer, a notícia que nós temos é essa. As próprias facções, elas punem, inclusive, o agressor. Tomara que isso seja realidade, né? Mas é uma notícia, não sei se vocês já tiveram. Já ouvimos essa narrativa deles. Nesse caso das mulheres, a gente está falando da importância da denúncia, né? E da exposição do agressor, né? E da feminicídio tentado. A gente tem observado que tem tido um aumento das mulheres que vêm a público mesmo denunciar publicamente na rede social dela. Eu fui vítima de um feminicídio tentado, eu fui vítima de violência doméstica, de espancamento, de violência patrimonial, de violência psicológica. Isso tem aumentado muito as próprias mulheres vindo à tona. Isso também, vocês observam que também encoraja outras mulheres a denunciar e, digamos, de certa forma, inibe o avanço desse agressor, porque ele está sendo exposto. Também não é um caminho fácil a mulher chegar a esse ponto, né, de se expor, né? Eu penso que quando a mulher toma consciência de que ela viveu uma situação de violência, que ela se submeteu a isso, e só quando ela decidiu reagir, que ela verdadeiramente conseguiu, a partir do momento que ela tomou a decisão, que ela procurou os meios de proteção, que ela procurou a rede de enfrentamento, é que ela conseguiu sair. Eu penso que quando a mulher consegue fazer isso, contar isso como um fato já passado na vida dela, ela realmente, o testemunho dela move montanhas. O testemunho dela, ela incentiva, sim, a outras mulheres a tomarem a mesma decisão. A verdade é que o exemplo arrasta. Nós sabemos disso. Mais do que qualquer ensinamento, o exemplo arrasta. E o exemplo de quem viveu, o exemplo de quem já passou, que teve o mesmo problema que a outra mulher está tendo, né? Que ficou na dúvida, mas como que eu vou deixar os meus filhos sem ter o amparo patrimonial que eles têm do pai? Como é que eu vou deixar? Me recordo de uma vítima me dizendo: como que eu vou deixar meu filho? Meu filho vai ser obrigado a sair de escola, de uma boa escola.
Ele vai ter que ir para uma escola pública. Como que eu vou fazer isso com meus filhos? Eu prefiro continuar sofrendo. A dependência financeira ainda pesa muito, A dependência financeira ainda pesa muito, muito, muito. Eu acho que é o que mais pesa ainda. Sim, né? Ela disse, eu prefiro continuar sofrendo. Aí você tem que mostrar para ela que se ela continuar, ela pode chegar a ser vítima de um feminicídio, e aí as crianças vão estar completamente abandonadas, né? Então, é muito difícil, e o testemunho de quem já vivenciou exatamente a mesma situação, ele é altamente convincente. Nós sabemos, né? As mulheres, elas escolhem as suas lideranças, elas escolhem em quem elas vão se espelhar. E eu penso que um testemunho desse verdadeiro, um testemunho desse sem mentiras, esse testemunho convence e muito. Por isso a importância de nós termos sempre, sim, né, fala de mulheres que já passaram e que venceram. É aquilo que eu disse, a maior de todas as armas é a coragem, é a disposição de sair, de passar, porque nós sabemos que não é fácil, né, que é difícil. Eu me recordo, por exemplo, de mulheres que eu vi em casa de amparo. Eu me recordo de uma com 3 crianças que estava escondida na casa de amparo, numa casa de amparo, né, para não ser morta. Ela me dizia, eu devia ter pensado melhor para tomar essa atitude. Eu falei, talvez você não tivesse pensado, talvez você não tivesse mais condição de pensar, porque morto não pensa, né? Morta não pensa. Então, mas é difícil. O dia a dia, você saber que você largou uma casa estruturada, um conforto, às vezes um carro, né? E você teve que sair. Quantas mulheres tiveram que deixar a cidade? Fugir para sobreviver. Fugir para sobreviver. Não é fácil, nós sabemos. Mas, em compensação, assim, é libertador, nós sabemos. Né? Sair de um ambiente de violência, sair de ameaça, sair de humilhação, de desqualificação, é libertador. Né? E o testemunho de quem já passou é importantíssimo. Importantíssimo. Nossa, as violências cruéis, né? A gente já separou com tantas mulheres esfaqueadas. Me lembro de uma mulher que chegou que o agressor tirou todo esse couro do cabelo dela, assim, com 23 facadas. E assim, a sobrevivência saiu nessa situação para sobreviver. E doutor, olhando para esse agressor, para essa cultura machista, é por meio da educação que a gente vai transformar, a gente consegue ainda mexer nesta geração de homens. A gente ainda tem como acessá-los para que eles se ressignifiquem, ou a solução será a gente trabalhar isso nas escolas para os próximos meninos que se tornarão homens amanhã? Eu acredito nas duas coisas, Ana, nas duas coisas. Eu acredito que é possível, sim, a ressignificação, nós sabemos, até porque, por experiência, né, eu sei que o homem agressor, ele é também fruto de violência, nós sabemos, de abandono, né? Da própria cultura machista, do patriarcado, esse caldo de cultura, né, que sustenta o patriarcado e que ainda sustenta a criação, a educação desses homens. Então, de homens que hoje também desempenham papéis em diferentes poderes. Exatamente, exatamente. E a gente está falando só aquele homem ali, cidadão comum, mas esse homem que está muitas vezes em situação de decisão. Sim, e de homens e mulheres, porque infelizmente a gente ainda se pega, eu me pego, né, ainda com ranços de patriarcado. De repente eu estou conversando e de repente eu omito uma opinião, meu Deus, isso ainda é um ranço que eu não venci, né? E a gente se reeduca todos os dias, né? Todos os dias a gente se reeduca. Ainda aos 74 anos eu continuo me reeducando, principalmente com relação à violência contra a mulher, porque eu fui criada, né, numa cultura em que somente os homens tinham projeção,
somente os homens saíam, somente os homens trabalhavam, somente os homens ocupavam cargos políticos, cargos de poder, né? E que nós, mulheres, sempre ficávamos em segundo plano, ajudando para que o homem conseguisse o seu sucesso, né, profissional e pessoal. Mas eu penso também, Ana, e esse é um projeto que nós temos na Coordenadoria da Mulher e que fizemos em parceria com o Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Educação, que é A Escola Ensina, a Mulher Agradece. Se eu pudesse eleger hoje, sabe, um dos momentos mais bonitos da minha vida profissional, eu posso dizer que foi a trabalhar nesse projeto. Nós procuramos a Secretaria Estadual, as secretarias municipais e propusemos essa parceria. Então, primeiro nós capacitamos diretores, coordenadores de escolas do Estado, as DREs, né, eles têm concentração regionais, né, e dos municípios as próprias secretarias municipais. E nós começamos a propor, a gente capacitava primeiro os diretores e coordenadores, depois aí a gente fez uma capacitação direta com professores, e aí mais da área de literatura, esporte, professor de educação física e de português e literatura. Nós trabalhamos mais com esses professores. E aí, para que eles trabalhassem a escola. E nós procuramos fazer com que os alunos fizessem uma produção cultural. Então, tanto foi na esfera de poesias, redações, vídeos, clipes, músicas, né? E cada escola fez a sua produção e a sua escolha dos 3 melhores de cada categoria. Depois nós criamos, foi uma produção lá do tribunal, da gráfica do tribunal, criamos uma medalha muito bonita e um troféu, né? E fizemos a escolha dos melhores do Estado, né? Não foram todos os municípios que puderam participar, mas no Estado foram 9 DREs, e dos municípios foram os que participaram: Barra do Garças, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, né? Os que puderam, que quiseram participar, e que deu tempo da gente poder alcançar, né? E depois o tribunal, a Coordenadoria de Comunicação do Tribunal, fez uma coisa muito bonita. Os escolhidos, os 3 melhores do Estado escolhidos, foram colocados no Instagram do tribunal. Eu nunca vi tantas vezes que o Instagram foi acionado. Engajamento, muito engajamento lá em cima. Eu achei a coisa mais... A gente que é mais velho, que não está acostumado muito com essa maneira linda dos jovens, né, acionarem, e eles encaminham para outros, e eles votam. E alcança os jovens, né? É um público que ainda não estava ali tradicionalmente acompanhando as redes. E eles passaram a mostrar não só o conhecimento do que é a violência contra a mulher, mas eles passaram a relatar episódios familiares. Numa dos municípios que nós estivemos fazendo a entrega da premiação, eu tive que chamar a psicóloga para poder, a diretora da escola e a professora, para a gente poder trabalhar uma criança que demonstrou na produção cultural que ela fez, né, que ela era vítima de uma violência. Então, assim, o quanto a gente viu, né, a forma de expressão cultural que sai de dentro da criança, né, de dentro do adolescente, como que foi isso, como que isso foi bonito, como que foi produtivo. Sim. E no dia, nós fizemos um encerramento, no final do ano, e eu pedi à infraestrutura do tribunal que fizesse um pódio para 1º, 2º e 3º lugar, né? E eu imaginava que a gente ia colocar as crianças, né, os primeiros lugares, e eu convidei as autoridades, o governador foi, né, o presidente do tribunal, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal do Contas, eles foram prestigiar e entregar os troféus e as medalhas.
Só que, além das crianças, nós também premiamos os professores que orientaram. E eu imaginava que as crianças iam querer subir no pódio, que ia ser, e foi, como foi, uma escolha maravilhosa, tirar foto. E na hora de premiar as professoras, eu imaginei que a gente fosse fazer isso ali mesmo, no palco, né? No plenário 1 do tribunal. Mas as professoras também quiseram subir no pódio. Merecidamente, né, doutora? E foi lindo. Elas disseram assim, como foi bom a gente trabalhar. Então, esse ano, né, nós já estamos trabalhando para que... É um projeto contínuo. É um projeto contínuo. Inclusive, hoje, cedo, o juiz de Barra do Garças, o doutor Marcelo, já me disse que vai levar esse projeto, que está desenvolvendo o projeto em Barra do Garças, e nós já sabemos que vai ter um progresso muito grande, e foi por causa desse projeto que a Secretaria de Estado de Educação, na época o secretário era o professor Alain, e o professor Alain nos chamou e pediu à Coordenadoria da Mulher que participasse do planejamento da Semana Pedagógica da Secretaria de Educação para que a gente pudesse capacitar os professores para a temática. Nós participamos uma semana da Semana de Planejamento da Secretaria de Educação do Estado, levando toda a nossa experiência, toda a nossa expertise para que fosse levado nas escolas. Pegando uma parte desse olhar municipalista que a senhora tem, porque a gente faz entrevistas com deputados, eles falam da questão municipalista, mas a senhora tem esse olhar municipalista para os municípios. De políticas públicas, a aposentadoria está aí, agora em junho, né, a senhora se aposenta. No entanto, Várzea Grande, já há muito tempo, o nome da senhora tem sido sempre colocado para um cargo no executivo, de prefeita de Várzea Grande. Eu digo isso porque eu sou varzegrandense, eu moro em Várzea Grande, tive a oportunidade de trabalhar no executivo, percorro aquela cidade com Neuzinha, com bandeira de Nossa Senhora da Guia, e é um clamor mesmo popular, doutora. A política é uma possibilidade ou depende da gente pedir muito? É assim, eu sempre me coloco à disposição de Deus, né? Deus preside as minhas ações e sempre presidiu. O Senhor sabe daquilo que eu posso fazer e aonde eu posso colocar a minha vida a serviço. Eu penso que eu só vou viver enquanto eu estiver servindo, porque imaginar uma inércia, para mim, vida é movimento, né? Então, eu não descarto, não. Se eu descartasse, eu não estaria falando a verdade. Agora, eu me vejo também continuando esse trabalho em prol das mulheres. E uma parte que me preocupa bastante é uma parte ligada à minha formação religiosa, que é a nulidade matrimonial. Nós temos um tribunal eclesiástico hoje em Várzea Grande, e eu penso que talvez eu pudesse ser mais útil nesse trabalho para as mulheres. Ele envolve o estudo do direito canônico, que eu já estou fazendo, estou me dedicando mais. Essa é uma das opções. Mas eu não descarto, se de repente houver essa possibilidade, se eu ainda tiver saúde para isso, eu aceitaria sim. Mas eu dependo muito mesmo de amparo mesmo, vamos dizer assim, físico. 74 anos não é muito fácil, né? A gente tem uma vida inteira dedicada ao judiciário, a gente sabe que isso esgota, né? O juiz é sempre muito sozinho. A decisão do juiz é sempre na madrugada, sozinho na frente do processo, né? Então, isso desgasta muito. E eu estou há 41 anos, né? Ontem eu fiz 15 anos de desembargadora, dia 29 de abril, 29 anos como desembargadora no tribunal. Aliás, 15 anos no dia 29, 15 anos como desembargadora. Então, é cansativo. Mas eu me coloco sempre a serviço. Se eu puder ajudar mulheres a não serem mortas
pelo fato de serem mulheres na política, eu faria. Eu optaria sim, mas eu queria com essa condição. Eu quero continuar trabalhando para que as mulheres não morram simplesmente porque são mulheres. Como que a senhora avalia a questão da violência política com as mulheres em cargos eletivos? Gravíssima. Ainda existe de uma forma muito triste. Eu ontem vi nas matérias de jornais uma vereadora chorando. E agora a gente tem eleição, né? Sim. A tendência é aumentar. Sim, e veja, nós precisávamos de ter uma escola para que as mulheres se preparassem cada vez mais para a violência política, para que o exercício dos cargos políticos, da função política, não fosse para elas mais nenhuma forma de violência, né? Nós precisamos, e eu penso que nós temos que estar junto com elas, ouvi-las, né? Eu penso que talvez também aposentada eu possa trabalhar esse viés, de repente, né? Eu quero estar a serviço. Eu ouvi até uma fala da ministra Carmen Lúcia propondo até a criação de brigadas, né, eleitorais, brigadas eleitorais para essas candidatas justamente aí nesse embate contra essa violência de gênero, né? Talvez possa até ser uma coisa a ser estudada, né, ser implantada aqui também, né? E eu vejo, né, imagine a ministra Carmen Lúcia, a única mulher. Nossa, eu acompanho ela, as declarações dela são incríveis, né? De um enfrentamento incrível que ela faz. Eu tive a honra de participar com ela, quando ela era presidente do Supremo Tribunal Federal, da criação da Semana da Justiça pela Paz em Casa. Eu não sei se sabem, essa criação, ela que institucionalizou essa semana. Nós temos 3 semanas no ano que o Poder Judiciário cuida exclusivamente de processos que envolvem violência contra a mulher. Então, a primeira semana é em março, que envolve justamente o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Nessa semana, os juízes julgam preferencialmente os processos de violência contra a mulher. Depois nós temos essa semana em agosto, por causa da Lei Maria da Penha, então nós temos exatamente essa semana, e depois nós temos em novembro, no dia 25, por ocasião, no mês de novembro. Então, você veja, isso foi criação da ministra, né, da inteligência dela, e eu imagino o que essa mulher, ela conta, né, ela tem um irmão, e ela conta que ela, na juventude, ela foi ensinada a tocar piano. E o irmão dela a tocar violão. Porque o irmão dela tinha a chave da casa e ele podia sair para a noite para tocar violão no meio da meninada. O violão você leva, né? O violão você leva. É só em casa, só e aqui. O piano, ela era vestidinha, bonitinha, com um lacinho de fita para fazer a apresentação para as famílias, quando a família recebia as visitas, né? Então, ela conta assim, isso com muitos detalhes. Ela conta, por exemplo, as mulheres que foram valorosas guerreiras na Inconfidência Mineira, que nós não vemos, né? A gente vê nomes, como tivemos agora, né? Com todo respeito, né, Tiradentes, né, Silva Xavier. Silva Xavier, isso. E aí a gente conta Tiradentes, conta os Inconfidentes todos, né, tem 2 padres, inclusive, no meio dos Inconfidentes, Padre Rolinho, um deles, né? Então, e de repente, nós não sabemos das mulheres que trabalharam, e ela menciona, né, ela conhece. Ministra Carmen Lúcia é um exemplo para nós. Agora veja, de mais mulheres no Supremo. Precisamos. Veja, né, ela deixou o Tribunal Superior Eleitoral para permitir que o novo presidente pudesse planejar a eleição de outubro. Abriu mão de poder. Isso isso é desprendimento, isso é não apego ao poder. Ela podia ter ficado até o último dia desfrutando. Não, ela pensou no coletivo, ela pensou no bem-estar social. Um exemplo para todas nós. Ela coloca ali nas declarações dela, né? Recentemente ela até fez uma declaração de que o STF ele seria igualitário
se tivéssemos 11 ministras, Sim. né? Porque sempre foram 11 ministros. Então, o dia que chegarmos a 11 ministras, sim, agora ele está... Agora está igualitário. Né? Inclusive, ela coloca também que o judiciário ainda é muito machista e muito sexista. A senhora concorda com esse posicionamento, com essa opinião? Concordo sim. E eu digo uma coisa que me surpreende. O Tribunal de Mato Grosso hoje tem 13 mulheres na sua composição dos 39. 13 mulheres. E nós sabemos que hoje nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que permite que esse número chegue até 40% da sua composição total. Então, nós temos eleições que são direcionadas exclusivamente à escolha de mulheres para integrar as cortes. E isso eu vejo como um avanço muito grande do Conselho Nacional de Justiça. Vejo hoje a possibilidade de mulheres integrarem também o próprio Conselho, o Superior Tribunal de Justiça, e eu vejo isso como uma possibilidade. Mas nós sabemos que, culturalmente, né, a justiça ainda é sexista e é machista. Doutora, encaminhando aí para o final da nossa entrevista, a senhora percorre o estado de Mato Grosso, né, o Tribunal de Justiça, por meio da coordenadoria, implantando as redes, articulando as redes. As câmaras municipais também estão se movimentando, montando suas próprias procuradorias. Ótimo. As prefeituras, em que medida é importante também que os prefeitos tenham secretarias da mulher em seus municípios e casas, por exemplo, Casa da Mulher Brasileira ou casas de apoio, não que seja casa de abrigo, né? Não casa de amparo, mas casa em que tem ali a preocupação com cursos de capacitação, olhando muito nessa prevenção. Qual que é a análise da senhora sobre isso? É importantíssimo que os municípios tenham na sua estrutura organizacional uma secretaria, se não couber um departamento, uma superintendência, que seja exclusivamente voltada à política em favor das mulheres, à política das mulheres. Por quê? Nós sabemos, e aí, Ana, você tem toda a experiência, nós sabemos que a assistência social do município, ela é muito ampla. Trabalhar com vulneráveis, nós temos vulneráveis de todas as formas. Ainda mais quando envolve criança, que pela Constituição é prioridade absoluta. Então, se nós temos uma Secretaria de Assistência Social única no município, a política das mulheres não vai ser exercida como deve. Então, por isso, a importância de nós termos na estrutura organizacional dos municípios, nós termos um espaço específico, se possível, uma secretaria que possa cuidar exclusivamente de política das mulheres. Porque nós sabemos que aí, primeiro que é muito mais fácil para acionar recursos, nós sabemos que é muito melhor para isso. E hoje nós temos lei que diz que o planejamento do enfrentamento da política em favor das mulheres, se ele não for feito de maneira estruturada, inclusive decenal, né? A lei fala em planejamento decenal, ele obsta o repasse de verbas federais para a segurança pública. Então, a importância, se os municípios souberem, e eu tento falar isso para toda vez que eu posso para os prefeitos, separe na estrutura organizacional da prefeitura, do município, separe um organismo específico de política para as mulheres. Separe, porque vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais produtivo. E aí, com certeza, envolve essa casa de apoio. Essa casa de apoio, eu vi há poucos dias, eu estive na inauguração da Casa de Apoio de Sorriso. Maravilhosa. Casa Aconchego. Maravilhosa casa. Eles estavam fazendo cursos de culinária. E eu me recordo que quando você
esteve à frente da Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande, a quantidade de cursos que foram feitos, né? E olha que você não tinha ainda a estrutura específica, imagina se tivesse, né? É absolutamente necessário. A mulher, nós na nossa conversa agora, nós tivemos essa conclusão, que o que obsta muitas vezes a mulher a vencer a violência é a questão patrimonial. Ela não tem como manter os filhos, ela não tem como sobreviver. E quando a mulher pensa, eu posso passar fome, mas meus filhos não. Eu posso ficar sem trabalho, mas meu filho não pode ficar sem escola. Eu posso passar todos os absurdos possíveis, mas meu filho não pode deixar de ter a melhor escola. Então, você vê quanto que isso obsta. E se nós temos programas, se nós temos oportunidade de capacitar, de formar, de dar meios da mulher produzir e ter o seu próprio ganho, né? Isso é maravilhoso, né? E o município, é papel do município, isso incumbe ao município, e essa estrutura apropriada precisa ser criada em todos os municípios. Por isso a importância de nós termos a rede, porque as redes vão cobrar, primeiro, o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, que precisa ter uma composição, pelo amor de Deus, correta, estruturada. Conselho Municipal de Direitos da Mulher não é, né, desculpe eu falar, nicho político. Ele é um conselho que propõe políticas públicas para o município. E a partir do momento que nós temos uma rede estruturada, a rede vai cobrar o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, e a partir do momento que a gente tiver o Conselho e a rede, a gente vai ter que ter uma estrutura própria no município, né? Isso é decorrência, eu penso que Mato Grosso está muito próximo da gente ter isso. 115 redes significam, nós já temos 111 patrulhas Maria da Penha no estado, e isso para mim é um grande ganho, um ganho enorme. Eu fico muito feliz de ver a patrulha trabalhando, porque a patrulha integra as redes, e agora que nós temos a imprensa integrando também as redes, eu penso que nós vamos ter muito amparo e que a gente vai poder realmente mudar, transformar esse caldo de cultura que ainda sustenta a desqualificação do feminino no mundo. E qual o alerta para a mulher que está nos assistindo? Teremos eleição esse ano. O papel dela como eleitora na definição do voto. É muito importante que seja olhado, primeiro, pensem na escolha também de mulheres. Por que não escolher uma mulher? Porque nós entendemos que esse não é o papel da mulher? Quando eu fiz o concurso para a magistratura, me disseram, faça Ministério Público, porque o Poder Judiciário não aceita mulheres. Eu não me inscrevi para o Ministério Público e tenho todo o meu respeito e carinho pelo Ministério Público. Na época, nós tínhamos candidatos como o desembargador Guiomar, desembargador Dr. Colombo, Dr. Leonir Colombo e Pedro Paulo, eram promotores, colegas que estavam se candidatando ao Ministério Público. Mas eu não me inscrevi, porque eu queria magistratura. Fiz, consegui, estou concluindo o meu tempo. Nós, mulheres, precisamos ter coragem e ousadia de alcançar todos os espaços de poder que nós pudermos. Quando for votar, lembra disso. Talvez não seja a mais sábia, talvez não tenha experiência, mas eu posso afirmar que nós mulheres, quando assumimos um papel, nós sabemos o que fazemos. Nós damos tudo o que temos. Nós sabemos administrar família. E quem sabe administrar família, o resto é fácil. Agradecer demais a sua
presença aqui, um presente para a senhora lembrar da gente, levar para casa, que a senhora vai aposentar, a gente depois vai fazer uma visita para a senhora. Não deixa no gabinete, é da senhora. Tá bom. Muito obrigada, doutora, muito obrigada obrigada. A gente está sempre de portas abertas e depois teremos mais muitas pautas. Inclusive, quero deixar o convite para depois a senhora voltar para a gente falar especialmente sobre nulidade matrimonial, porque é um assunto que chama muita atenção, provoca muitas dúvidas. Quero até conversar com a senhora depois da entrevista sobre isso. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, muito carinho. Muito obrigada. Doutora Maria Erotides, nossa entrevistada de hoje no Conexão Poder.